o planeta Mercúrio não é o que você pensa. Quase todo mundo está errado sobre Mercúrio porque quase tudo o que você aprendeu na escola sobre esse planeta está errado. Embora você possa ter ouvido que o planeta mais próximo do Sol sempre foi apenas uma rocha superaquecida e sem vida, acontece que Mercúrio é um planeta mais parecido com a Terra do que jamais imaginamos ser possível. Este é um mundo estranho, com um passado complicado e um mistério mais profundo escondido nas sombras que precisa ser resolvido, porque no final das contas, isso pode ser uma janela para o destino do nosso próprio planeta. O problema com Mercúrio é que, embora ele esteja localizado relativamente perto da Terra, também é extremamente difícil de alcançar. Então, mesmo quando já tínhamos caminhado na Lua, pousado sondas em Vênus e dirigido carros em Marte, Mercúrio continuava sendo um dos planetas menos compreendidos do Sistema Solar. Isso não é novidade, porque durante a maior parte da história humana, aprender qualquer coisa sobre ele foi quase impossível. Mercúrio não é apenas pequeno, menor do que algumas luas. Mas o verdadeiro problema é que, quando você tenta observá-lo da Terra, você está sempre olhando na direção do Sol, e Mercúrio orbita tão de perto que, na maior parte do tempo, o planeta aparece apenas como uma silhueta. É como qualquer foto com luz de fundo forte, só dá para ver o formato básico do objeto, e Mercúrio ser redondo não surpreende. Mas Mercúrio está muito perto de nós. Na maior parte do tempo, ele é na verdade o vizinho mais próximo da Terra, não Vênus ou Marte. Em teoria, lançar uma espaçonave para estudá-lo deveria ser fácil. Mas não é, e há dois motivos muito bons para isso. Primeiro, é importante lembrar que Mercúrio foi nomeado em homenagem ao deus romano mais rápido por uma razão clara. É o planeta que se move mais rápido no nosso sistema solar, orbitando o Sol a cada 88 dias. Então, no tempo que a Terra leva para dar uma volta ao redor do Sol, Mercúrio consegue fazer 4 voltas completas por conta própria. Isso significa que uma nave da Terra precisaria ganhar muita velocidade apenas para alcançá-lo? E é aí que começa a parte difícil. Se estivéssemos falando de qualquer outro planeta, a abordagem seria relativamente simples. Mas como Mercúrio está tão perto do Sol, você precisa levar em conta a imensa gravidade desse objeto gigantesco. Se você não posicionar a espaçonave com precisão absoluta, pode acabar lançando ela acidentalmente no Sol. Além disso, tudo que você enviar precisa ser feito para resistir ao calor extremo ao chegar lá. Então, quando a NASA lançou a primeira missão para explorar Mercúrio em 1973 com uma sonda chamada Mariner 10, a jornada dela esteve longe de ser fácil. Antes de chegar ao seu destino, a Mariner passaria por Vênus, e fez isso para usar a gravidade do planeta como uma espécie de estilingue para se redirecionar em direção a Mercúrio. Foi a primeira missão a realizar esse tipo de manobra de assistência gravitacional e a visitar 2 planetas em um único voo. Tudo isso permitiu que a Mariner 10 passasse por Mercúrio 3 vezes diferentes. No entanto, a Mariner não foi projetada para ficar na órbita de Mercúrio. Esse é um problema que levaria mais 20 anos para a NASA resolver. Mas durante suas curtas janelas de sobrevoo, a Mariner 10 conseguiu fornecer a primeira visão clara do nosso misterioso planeta vizinho. E o que ela encontrou não era o que a NASA esperava. À medida que a espaçonave se aproximava de Mercúrio, o planeta inicialmente parecia muito com a nossa própria Lua. Sua superfície era cinza clara e coberta por marcas de impactos de asteroides. Uma estrutura enorme que se tornou um dos marcos mais conhecidos de Mercúrio é a Bacia Calores, uma cratera de impacto maior que o estado do Texas. Mas ao se aproximar, as coisas ficaram mais estranhas. Mercúrio orbita o Sol a cada 88 dias terrestres e gira em torno de si a cada 59 dias, então são 3 rotações para cada 2 órbitas, o que cria um padrão estranho. Como ambos esses movimentos acontecem no sentido anti-horário, um único dia em Mercúrio, do nascer ao pôr do Sol e nascer de novo, na verdade dura 2 anos mercurianos completos. E isso significa que qualquer local na superfície enfrenta um ano de calor escaldante seguido por um ano de escuridão congelante. Enquanto gira, faz extremo calor de um lado e extremo frio do outro, chegando a temperaturas tão baixas quanto menos 173 graus Celsius e tão altas quanto 427 graus. A Mariner 10 fez uma das mais importantes descobertas geológicas ao identificar penhascos íngremes e longos, diferente de tudo visto na Lua. Alguns chegavam a quase 3 km de altura e centenas de quilômetros de extensão. Mas a descoberta mais surpreendente foi que Mercúrio tem um campo magnético, assim como a Terra. Antes da Mariner 10, cientistas achavam que Mercúrio era só uma rocha desolada e praticamente morta.
Isso faz sentido, já que está perto do Sol. Mas a presença de um campo magnético implicava que, sob a superfície, o planeta ainda tinha um núcleo ativo. É isso que temos dentro da Terra, e o poder desse campo magnético é o que nos protege da radiação mortal do Sol. Então você precisa de um desses para ter vida em seu planeta. Sabemos que o magnetismo terrestre é gerado pelo metal líquido superquente fluindo ao redor de uma esfera sólida de ferro no núcleo do planeta. Nos estudos de Marte e Vênus, a NASA não encontrou um campo magnético, então presumimos que a Terra era o único planeta restante com um núcleo girando ativamente, mas aí Mercúrio complicou as coisas. E para conseguir gerar um campo magnético detectável em um planeta tão pequeno quanto Mercúrio, o seu próprio núcleo precisava ser absolutamente massivo. Foi aí que uma nova história de Mercúrio começou a tomar forma. O planeta começou a se formar há cerca de 4,6 bilhões de anos, e as crateras em sua superfície sugerem que ele foi bombardeado por cometas e asteroides por centenas de milhões de anos. Cientistas viram o campo magnético como sinal de que Mercúrio tem um núcleo grande e rico em ferro, formado pelo magma denso concentrado no centro. E essa descoberta, junto com os enormes penhascos em sua superfície, sugeriu que, à medida que o interior esfriava, Mercúrio pode ter realmente começado a encolher, quase como uma maçã enrugando enquanto seca. Mas apesar de todas essas descobertas, a Mariner 10 nos deixou com muito mais perguntas do que respostas. Apesar do impacto da missão na época, a espaçonave observou o planeta sob condições de iluminação semelhantes em todas as 3 passagens, registrando imagens de apenas 45% da superfície. A missão transformou Mercúrio de uma mancha em um mundo real, mas ainda deixou mais da metade do planeta sem ser vista, incluindo as regiões polares onde a NASA acreditava que poderia haver algo realmente surpreendente escondido sob as sombras. Então, em 1998, 23 anos depois que a Mariner 10 foi desligada, a NASA aprovou uma nova missão para Mercúrio, a MESSENGER, que significa superfície, ambiente espacial, geoquímica e rastreio de Mercúrio. Não é um acrônimo ideal, mas funciona. O objetivo aqui era entender mais sobre o passado antigo de Mercúrio, a origem do seu campo magnético e o mistério do seu polo norte. Messenger foi lançado em agosto de 2004, mas seu trajeto até Mercúrio foi bem mais complexo que o do Mariner. A jornada duraria quase 7 anos e, para economizar combustível e coletar mais dados, a sonda faria uma rota complexa. Isso envolveu passar uma vez pela Terra, 2 vezes por Vênus e 3 vezes por Mercúrio, antes de finalmente se posicionar em órbita ao redor do planeta mais próximo do Sol. E graças a essa complexa façanha de navegação, a NASA finalmente conseguiu ver Mercúrio em sua totalidade. Ao longo de 4 anos, começando em 2011, a Messenger conseguiu mapear completamente o planeta usando câmeras, coletar uma enorme quantidade de dados de seus espectrômetros de raios gama, raios X e nêutrons, e medir com mais precisão seu campo magnético, até que finalmente a missão chegou a um fim abrupto e violento. Para começar, a Messenger revelou que Mercúrio já foi coberto por vulcões altamente ativos. Sua superfície é envolta por extensas planícies lisas formadas por lava fluindo, o que tornou as enormes falésias vistas pela primeira vez pela Mariner 10 ainda mais importantes. Elas revelaram que Mercúrio encolheu por mais tempo e de forma mais intensa do que os cientistas pensavam. Segundo algumas estimativas, Mercúrio encolheu quase 14 km em diâmetro desde que se formou há mais de 4,6 bilhões de anos. Isso é 5 vezes mais rápido do que qualquer um achava ser possível. E então havia o campo magnético. A Mariner 10 provou que Mercúrio tinha um, mas a Messenger mostrou que era ainda mais estranho do que se pensava. Em vez de estar perfeitamente centralizado dentro do planeta, todo o campo estava deslocado para o Polo Norte, quase como se estivesse inclinado e fora do lugar. Mas o que é ainda mais surpreendente é que, como Mercúrio está tão perto do Sol, o próprio campo estava sendo constantemente esticado e torcido pelos ventos solares. Tudo isso sugeria que o interior de Mercúrio ainda estava ativo de uma forma que ninguém tinha realmente esperado. Usando medições da gravidade do planeta, de sua forma e rotação, a Messenger mostrou que Mercúrio tem um enorme núcleo sólido de ferro em seu centro e, surpreendentemente, também um núcleo externo fluido. Juntos, os núcleos de Mercúrio compõem 57% do volume do planeta, em comparação com 17% da Terra, o que explica como um planeta tão pequeno pode gerar qualquer campo magnético. E então, a Messenger voltou sua atenção para o Polo Norte.
Por anos, observações de radar da Terra indicaram que algo brilhante e reflexivo estava oculto nos polos de Mercúrio. E o que a Messenger finalmente confirmou foi que esses eram, na verdade, grandes depósitos de gelo. Mas como poderia haver gelo tão perto do Sol? A resposta é mais simples do que você imagina. Mercúrio não possui inclinação em seu eixo como outros planetas, girando reto como um peão e não inclinado como um globo. E como resultado, o Sol nunca consegue brilhar sobre as regiões polares de Mercúrio, ele só as atinge de um ângulo lateral. Isso significa que muitas dessas crateras profundas no topo e na base do planeta terão áreas em seu interior que permaneceram em sombra permanente por bilhões de anos, tornando-as frias o suficiente para preservar gelo. A sonda Messenger fez Mercúrio deixar de ser o planeta mais simples do Sistema Solar. Ao final da missão, sabíamos mais sobre Mercúrio do que nunca, mas na verdade, ele só se tornou ainda mais misterioso. Por exemplo, ainda estamos tentando entender o que está acontecendo com essas estranhas formações geológicas na superfície de Mercúrio, que nunca vimos em nenhum outro planeta antes. Cientistas chamam essas formações de cavidades, e o processo que as cria é totalmente desconhecido. Nossa melhor teoria até agora é que elas se formam por evaporação, o que sugeriria que Mercúrio já foi mais ativo do que prevíamos. E se sua superfície teve água no passado remoto, então Mercúrio pode ter começado sua existência muito mais próximo da Terra do que se imaginava antes. E foi apenas por meio de alguma sequência desconhecida de eventos que o planeta caiu ou foi empurrado para uma órbita mais profunda ao redor do Sol. E se isso for verdade, então estudar Mercúrio, na verdade, nos dará uma janela clara para o futuro apocalíptico da Terra. Embora dificilmente caiamos no Sol, ainda assim acabaremos torrados. Porque à medida que o Sol envelhece, ele vai se expandir ao longo do próximo bilhão de anos. Até engolir completamente Mercúrio e Vênus, e a Terra acabar sendo o planeta mais próximo do Sol, momento em que vamos parecer muito com Mercúrio. E falando em finais, lembra como a sonda Messenger teve um final violento? Agora, uma nova sonda espacial está a caminho de Mercúrio para continuar o trabalho da Messenger. Em 2018, Europa e Japão lançaram a Bepi Colombo, nomeada em homenagem ao engenheiro que criou a trajetória da Mariner deles. Após anos de assistências gravitacionais e sobrevoos pela Terra e por Vênus, a Bepi Colombo está agora a caminho de entrar na órbita de Mercúrio ainda este ano, em novembro de 2026. Ela quer responder a várias perguntas deixadas pela Messenger, inclusive sobre sua destruição. Após concluir sua missão, a NASA fez a sonda colidir com Mercúrio, criando uma nova cratera em um local conhecido. Bepi Colombo vai analisar o tamanho e a cor do local do impacto para determinar a taxa de envelhecimento da superfície de Mercúrio. Isso mostra que um pouco de trabalho em equipe faz toda a diferença. Mas você sabia que, embora Mercúrio seja o planeta mais próximo do Sol, ele não é realmente o mais quente? Esse título pertence ao seu vizinho, Vênus, e o motivo é mortal. Então descubra tudo o que aprendemos sobre Vênus desde os tempos da União Soviética neste vídeo aqui.